O Betis da Espanha está de olho em volante do Palmeiras e do Fluminense. Pedida do Botafogo por Montoro está definida. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que jogará em seu estádio com capacidade reduzida. Do bastidores, finanças, mercado e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamack. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do De Ossa que o Betis havia aberto negociações com dois clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se M. Martínez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. E o Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos, volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. E a arena do Palmeiras pode estar reduzida para jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Já dá para cravar que o Nubank Park só deve receber a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro em 26 de julho, se houver uma redução de público. Tudo porque o jogo está marcado para o dia 26, mas entre esse jogo há duas datas previstas para shows da Xuxa, 25 e 31 de julho. A saída que está sendo debatida entre a W Torre e o Palmeiras para que essa partida possa acontecer no Nubank Park é que o Gol Norte, setor onde fica o palco para os shows, seja inutilizado. Então, torcedores do Palmeiras que quiserem ir ao Allianz Parque poderiam acessar outros setores do estádio, menos o Gol Norte. Importante registrar que isso também pode ser repetido em 23 de agosto, partida contra o Vasco. Isso por causa de um show que vai reunir uma série de cantores sertanejos e duplas, né? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, entre outros. Em outros momentos, a Leila Pereira preferia mandar os jogos do Palmeiras no estádio que é dela, na Arena Barueri, mas ela já percebeu que a repercussão entre jogadores, membros da comissão técnica e torcedores em relação ao Barueri não é das melhores. Vai menos gente no estádio,
O torcedor do Palmeiras não gosta de ir lá e até os jogadores não conseguem ser tão competitivos como dentro de casa. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e dá para imaginar que pelo menos 4 dos 6 convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo podem voltar para casa mais cedo, o que permitiria a eles um período de férias e a reapresentação a tempo de eles estarem à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de 20 de julho. Isso porque Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa na seleção paraguaia e Emiliano Martinez na seleção uruguaia correm enorme risco de eliminação ainda na fase de grupos, mesmo com várias das chaves classificando 3 dos seus 4 participantes. Pois bem, o que dá para cravar é que Flaco Lopes na seleção argentina e John Arias na seleção colombiana estão garantidos no mata-mata. Os outros 4 dependem de resultados dessa última rodada. O caso mais grave é da seleção uruguaia. O Uruguai tem só 2 pontos conquistados depois de tropeços nas 2 rodadas iniciais. Empates contra Cabo Verde 2-2 e contra a Arábia Saudita. Isso significa que o Uruguai só passa de fase se vencer a Espanha na última rodada e a Espanha nem vai poder poupar jogadores, até porque tem só 4 pontos. Numa combinação de resultados, a Espanha pode cair até para o terceiro lugar, o que certamente tornaria o caminho dela absolutamente uma incógnita. Então, a verdade é que o Uruguai pega uma Espanha jogando a Vera e com enormes chances de eliminação. M. Martinez, nesse caso, voltaria antes para o Palmeiras. O caso do Paraguai, uma derrota 4-1 para os Estados Unidos na abertura da Copa e uma vitória contra a seleção da Turquia, vitória por 1-0. O Paraguai é nesse momento o terceiro colocado do seu grupo com saldo -2. Se for derrotado, a tendência é que o Paraguai seja eliminado pelo saldo de gols. Um empate contra a Austrália colocará o Paraguai na próxima fase. Vamos ver como é que vão se comportar os jogadores do Palmeiras e a seleção paraguaia nesse duelo. Com a chegada do Thiago Silva, dá para descartar a contratação do Nino. Nino que pertence ao Zenit, teve na mira, teve mais do que na mira, né? O Nino chegou a se acertar com o Palmeiras no início do ano, mas o acordo com o Zenit nunca aconteceu. O Palmeiras nunca conseguiu convencer o Zenit a liberá-lo por algo na casa dos 12 de euros. A pedida do Zenit sempre de algo na casa dos 15 milhões de euros. No fim das contas, o Palmeiras desistiu do acordo ao contratar o Alexander Barbosa. O Fluminense também desistiu do acordo ao contratar o Thiago Silva, tá bom? Nicola, cheguei já largando o like. Manda as novidades do Palmeiras. Você que não largou o like está equivocado, tá? Não te custa nada, é só apertar o botão de joinha, você ajuda bastante. Quiser mandar um superchat também, será muito bem-vindo. Sobre o Palmeiras, janela bem discreta, né? O Palmeiras tem intenção de contratar o Danilo. Eu não posso dar o nome da pessoa, mas eu encontrei uma pessoa muito importante na carreira do Danilo no jogo entre Brasil e Haiti. Tive a sorte de assistir esse Brasil e Haiti da sexta-feira, em relação ao campo de jogo, né? Então estava o banco de reservas da seleção bem na minha frente. E eu estava bem no setor das famílias de jogadores, né? Na primeira fileira estava a esposa do Casimiro com os filhos dele, um pouquinho mais atrás estava a família do Marquinhos, mais atrás a família do Rafinha, enfim, estava todo mundo meio que espalhado por lá. E além das famílias dos jogadores, tinham também uma série de empresários, os principais empresários brasileiros estavam por lá. Acabando o jogo, eu conversei com um desses representantes e ele estava trazendo uma série de detalhes e novidades sobre o futuro de Danilo. E ele contou que o Palmeiras tem interesse, falou que se o Danilo ficar no Brasil, a prioridade será o Palmeiras, mas a melhor proposta hoje pelo Danilo no Brasil é do Flamengo. 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras chega a 22 milhões de euros fixos e um bônus ainda não definido, tá? Mas é bom que palmeirenses e rubro-negros saibam que hoje a prioridade do Danilo é jogar na Europa, mas especificamente na Inglaterra. O Danilo está obcecado com a ideia de jogar na Premier League, de voltar à Premier League, né? Ele até começou muito bem no Nottingham Forest, depois teve uma lesão séria, acabou perdendo espaço e não conseguiu mais jogar. Hoje, maior, com mais capacidade, com mais técnica, fazendo mais gols, eu acho que ele caberia em vários times de lá, certo? Sou Miguel. Pois é, mano, pois é, mano, velho, pensar que tu deu como acertado entre o seu Palmeiras e o Nino, dizendo até a data da apresentação, ou seja, a primeira afirmação furada, assim como tu vive botando o zoião, gorducho nos times rivais. Nilson, vamos por partes. Nunca fui e nunca serei palmeirense, apesar de o meu avô materno, Nicola Botti, ter sido palmeirense, ele morreu, né? Eu sou filho, vamos lá, família da minha mãe é italiana, a família do meu pai é portuguesa. E eu virei torcedor da Lusa porque o meu pai e meu avô
paternos vieram de Portugal, passaram a torcer para a Lusa e me levaram ao Canindé desde pequeno, por isso virei torcedor da Lusa, sou sócio torcedor, inclusive vou ao Canindé no sábado para assistir a Portuguesa e Sampaio Correia, enfim, com sofrimento danado. Não torço para o Palmeiras, se torcesse, cara, eu falaria. Não teria escrito o livro da Lusa, enfim, não teria um monte de coisa da Portuguesa, viajar do Brasil inteiro atrás da Lusa. Sobre o Nino e o Palmeiras, nunca afirmei que havia uma data de apresentação. O que eu contei é que Nino e Palmeiras haviam se acertado. E estava certo. Só que eu deixei bem claro naquele vídeo que para a negociação ser consumada faltava o mais difícil, que é convencer o Zenit, que é chato para beça. O negociar com o Zenit está entre as coisas mais complicadas do mundo. É só lembrar que o Gerson, que performou mal por lá, foi vendido por 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Beleza? Faltava o sim do Zenit, que era o principal. E o Zenit não deu sim. Começou a pedir, vamos lá, os caras compraram por 5 milhões de euros, o Nino está 3 anos mais velho e agora os caras querem 15, o Palmeiras está certo de não pagar, o Fluminense também está certo de não pagar e o Nino vai acabar ficando por lá, tá bom? E sobre o Veiga está numa situação meio delicada lá no futebol mexicano, tá? Ele havia sido contratado no início do ano a pedido do André Jardine, mesmo com o Jardine não conseguiu brilhar, Jardine pediu demissão, acabou se acertando com o Shabab Al-Wali e por conta do alto salário do Veiga, é natural que o América tenha a intenção de devolvê-lo, mas o Palmeiras não vai aceitar a devolução, a menos que já tenha um outro clube interessado.